noite. Eu sou Márcio Januário, diretor da CIA Completamente Solta de Teatro, e eu estou muito feliz por estarmos aqui hoje fazendo essa leitura, Outras Vias, com textos do meu filho amado Giovanni Martins. E é uma celebração, porque foi um ano de trabalho de oficinas de teatro online com essa turma maravilhosa. E nesse último módulo foi muito especial porque eles escolheram o texto, né, os textos do Giovanni, e se autodirigiram, cada um fez como pôde fazer, né, com condições que às vezes são coisas que interferem na gravação, né, barulho, gente passando, mas nada disso impediu da gente estar aqui finalizando o ano com essa apresentação e eu espero que vocês gostem muito. Eu quero agradecer imensamente a vocês por estarem aqui assistindo a gente. Beijos! Boa noite. Eu vou ler uma crônica chamada História de Amor, de Giovanni Martins. Vamos lá? O tempo me ensinou que cuidar das plantas é muito mais que regá-las. A partir de então, comecei a identificá-las uma a uma. Cresci cercado por plantas. Talvez por isso foi necessário tanto tempo para começar realmente a pensar nelas. Tudo era muito natural e simples para mim. A amendoeira no centro do quintal, o pé de acerola embaixo, escorado, os pés de mamão e abacate nos fundos e as dezenas de plantas menores, flores e hortaliças. E eu me alimentava delas, respirava o ar produzido por elas, me divertia com os pássaros que as visitavam. Me sentava à sombra para fugir do sol de Bangu. Fora de casa, elas também estiveram presentes. O cajueiro do qual roubávamos os frutos do terreno do vizinho, a jabuticabeira, onde fizemos um balanço, um lindo balanço, as mamonas, onde conseguimos munição para nossas intermináveis guerras, o doce da cana-de-açúcar, o pé de genipapo com aquele cheiro terrível, a expectativa pela época das mangas. Aos 13 anos de idade, mudei para o Vidigal, e essa realidade foi radicalmente transformada. Tudo era muito apertado, as casas não tinham quintal, as ruas não tinham bambus na época. É claro que fui incapaz de perceber a mudança, tão deslumbrado que estava com o mar que eu via da janela. Só hoje consigo entender o impacto da mudança, tão grande a ponto de transformar o natural em alheio. Curiosamente, depois de rodar por dezenas de casas e bairros, foi justamente quando voltei a morar no Vidigal que me reaproximei das plantas. De mudança para uma casa semi-imobiliada, herdei também o quintal do antigo morador. Naquela altura, eu não lembrava mais do nome de quase nenhuma daquelas plantas. Não lembrava nem mesmo de regá-las. Foi difícil, bem difícil. Eu não consegui me interessar por cuidar delas, mas ao mesmo tempo, me sentia responsável por aquelas vidas. Aos poucos, elas foram sucumbindo aos meus cuidados, ou à falta deles. Na tentativa de entender seu processo e necessidades, comecei a ler sobre as plantas. Na pesquisa, entendi finalmente o processo da fotossíntese e me apaixonei. Elas sintetizam compostos orgânicos a partir da luz do sol, da água e do gás carbono. Então, produzem a glicose, da qual se alimentam, além do oxigênio que nós respiramos. Esse alimento é absorvido pelas raízes das plantas, distribuído pela seiva que corre pelo caule e galhos. E tudo isso acontecia ali bem na minha casa. Lembro com felicidade que senti ao concluir que, se a luz e o gás carbono eram fornecidos naturalmente, me restava molhar todos os dias o jardim para participar desse milagroso processo. O tempo me ensinou que cuidar das plantas é muito mais que regá-las. Algumas, inclusive, nem podem receber água com tanta frequência. A partir de então, comecei a identificá-las, uma a uma. Aprendi que algumas precisam de luz direta e outras preferem receber de forma indireta. Cada um com seu sistema de rega, com necessidades específicas de solo, a existência da praga e daí por diante. Para ter uma ideia, a última compra que eu fiz no Mercado Livre foi um medidor de pH. Acompanhar o ciclo de tantas plantas, suas mudanças e a partir das estações do ano, a influência que sofre da lua, foi uma verdadeira bênção nesses meses que passei confinado em casa. De alguma forma, elas me protegeram.
num momento com tanta pulsão de morte, elas nunca me deixaram me esquecer da vida. Tem dias que faz sol até de noite. O calor, o colchão encharcado de suor, não deixam as pessoas dormirem direito. Muitas saem porque precisam respirar, mesmo já passando das 2 horas da manhã. Chegam sem entender o que está acontecendo e se informam do motivo da aglomeração. E então são envolvidas pela rua e a sua incrível capacidade de transformar pessoas comuns que amam e choram, que sentem fome e saudade, em algo completamente diferente. Uma unidade capaz de ir além dos limites de cada um dos indivíduos reunidos, que não se incomodam em ver o sangue escorrendo do objeto atingido. Se isso satisfazer a sua noção de justiça no exato momento do choque, era mais uma vez a sede de justiça contra o desconhecido, como sempre foi, desde o início dos tempos. Fernando olhava sem surpresa a aglomeração. Rabisco é risco. O homem é ruim. Sempre soube. Para cada ação, uma reação. E cada um que segure as suas broncas. Primeiro dia de Giovanni Martins. Quando terminou o ano letivo, André nem quis deixar que os colegas escrevessem na sua camisa. Era seu último dia ali, ele estava de saco cheio daquela escola, da professora, dos alunos, de tudo. Além do mais, morria de vergonha toda vez que alguma gatinha perguntava onde ele estudava e tinha que responder Antônio Austragésilo. Porra, isso lá é nome de escola ou pior, de gente? Ficava pensando. Ainda assim, em se tratando de nome, se consolava porque alguns amigos estudavam em escolas com nomes piores, cujo som era um convite para zoação instantânea, formando bordões do tipo assim: o Baldo de Oliveira, entra burro e sai caveira. Ou o clássico, Djalma Maranhão, entra burro e sai ladrão. Pelo menos Austragésilo não rimava com nada, só carregava o mal de ser mesmo um nome muito feio. Além de tudo isso, ainda tinha o fato de André ser repetente numa escola primária, ou seja, cheia de crianças de 7 ou 8 anos, quando ele já tinha 11, logo faria 12, se considerava praticamente um adolescente. Tudo ia mudar estudando na Henrique. André estava todo confiante, certo de que havia estourado a boa, sabendo que todo mundo respeita sua futura escola, porque os moleques de lá são neuróticos. Sonhava em ser neurótico também. Aproveitar que toda semana tinha porrada contra o bonde lá da Getúlio e fazer seu nome. Da região, a única escola que batia de frente com a Getúlio no porradeiro era a Henrique. A briga é parte de uma rivalidade que atravessa gerações, que hoje em dia ninguém é capaz de explicar como começou e muito menos prever como vai terminar. Confronto que carrega uma série de histórias cabulosas que são contadas sem hora marcada pelas ruas de Bangu. André sempre foi desligado, nas aulas, nas missas, nos almoços de família. Estava sempre longe, fantasiando tudo, com a mesma paixão e a mesma urgência. Só nas férias não sentia necessidade de ficar sonhando acordado. Preferia manter os pés no chão, correr bem rápido, sentir bater forte o coração. No entanto, dessa vez, não conseguia ficar sem imaginar sua estreia na escola nova. Mesmo com a pipa, a bolinha de gude, o peão comendo solto durante o dia e o golzinho reunindo toda a galera quando caía a noite, arrumava uma brecha no pensamento para sonhar com o futuro próximo. Na véspera do primeiro dia de aula, nem dormiu. Ficou a noite inteira se revirando no sofá-cama, imaginando sua vida nova na escola dos grandes. Agora teria 8 professores, um para cada matéria. Poderia reprovar em até 2 disciplinas e fazer a dependência no ano seguinte. Estava decidido que entraria na primeira briga para defender a escola e lutaria com tanto amor à camisa que cairia no gosto dos moleques mais velhos. Não que gostasse de brigas ou que tivesse alguma habilidade especial com socos e chutes, até então havia sido medíocre nos confrontos envolvendo garotos, moleques da sua idade. Mas não tinha outro jeito.
Carregava a certeza de que só assim receberia o respeito de que precisava. Caso contrário, sua vida seria um inferno, tomando miolo e sendo zoado de pirralho de segunda a sexta até chegar à 7ª série. Deixou em casa os lápis de cor, a régua, as canetinhas e todo o resto da lista de material que a mãe fazia questão de comprar por inteira, por mais que doesse no bolso. E levou apenas seu caderno do Flamengo e uma caneta Bic. Ter um estojo, sentar na frente, responder as perguntas do professor, são péssimas ideias para quem pretende ser respeitado na escola. Pelos buracos redondos da parede, que serviam de janela, podia ver a quadra de futebol. Era grande, com cobertura e tudo. Tinha até mesmo um vestiário para tomar banho depois da aula de educação física. Embora estivesse nervoso, tentando controlar cada passo que dava, André ainda conseguia aproveitar um pouco o gosto de cada novidade. Viu 2 garotas sentadas no fundo da quadra, perto do alambrado, fumando um cigarro, escondidas do inspetor. Acompanhou a cena com satisfação, pensando que era um pouco cúmplice das duas naquele momento. Sentia que estava crescendo, amadurecendo diante da vida nova que se apresentava. O que estaria fazendo quando completasse 20 anos de idade? Seria um empresário? Jogador de futebol? Paraquedista? O último tempo antes do recreio foi de francês. André não entendeu nada. Não conseguia parar de olhar para a monocelha do professor, além de não se interessar nem um pouco pela língua. Queria mesmo estudar inglês, porque todo mundo diz que dá dinheiro, e também por conta dos videogames. Sabia que se aprendesse a língua que falavam os personagens dos jogos preferidos da rapaziada, seria convocado por todo mundo para jogar junto. Naquela época era mais fácil aprender inglês na escola do que ganhar da mãe o seu próprio videogame. Só voltou a si depois de bater o sinal, ouvindo um colega da turma informar que cu em francês quer dizer pescoço. Com essa informação, acabou simpatizando um pouco com a aula. Podia não servir para nada o idioma, pensou André, mas que era engraçado era. Na porta do refeitório estavam os moleques da 8ª. André os viu logo assim que chegou no pátio. Sabia que para sobreviver ali, precisava se manter firme diante de qualquer terror. Não vai ter almoço para ninguém, eles disseram. André ficou olhando para a cara de cada um deles, tentando fazer a expressão mais dura possível. Tentava parecer perigoso, imprevisível. Bora geral pro banheiro, disse um moleque meio playboy com o cabelo de chapinha pintado de louro. E foram todos. Chegando lá, eles mandaram o papo de como funcionava a escola. Parecia justo. Todo novato tem que passar pelo teste, disseram depois de explicar as regras. André pensou logo que seria pederastia. Para isso não estava preparado. Não imaginava que na escola dos grandes, onde as meninas já fumam e transam, precisaria passar por esse tipo de coisa. Mas não era. Tratava-se do teste da loira do banheiro. André conhecia muito bem essa história e não conseguia acreditar que estava acontecendo. A loira do banheiro foi uma menina que se matou após ser estuprada no banheiro da escola. Desde então, toda vez que alguém fala loira do banheiro 3 vezes na frente do espelho, ela aparece. Depois disso, é preciso fugir o mais rápido possível, antes que o espírito tome conta do banheiro. Pois se isso acontecer e você estiver presente, restam apenas 2 opções. Ficar maluco por conta da presença feminina, da presença da menina, ou ser abduzido para dentro do espelho. Uma vez, André a desafiou por conta própria. Por simples curiosidade, e conseguiu fugir. Mas sentiu tanto medo que prometeu a si mesmo que nunca mais, por nada nesse mundo, repetiria o feito. Disparou para os moleques. Manda um teste de verdade, pô. Esse papo de loira do banheiro é para assustar os menor lá da Antônio. E riu, meio sem graça. Daí então, o moleque de chapinha sentenciou. Já que tu não acredita, tu vai ser o primeiro. Geral saindo do banheiro, rapaziada. Saíram todos. A porta se fechou, as luzes se apagaram. André ardia, pensando nos miolos que ia levar, nas gatinhas que não ia pegar, nas peladas que ia ficar para sempre de outra e em tudo de terrível que aconteceria se fraquejasse naquele momento. Firmou as pernas bambas no chão
Respirou forte, olhou no fundo dos olhos do espelho e fez a oração. Loura do banheiro, loura do banheiro, loura do banheiro. Nunca tinha visto tanto medo no rosto dos meus amigos. E olha que já atravessamos uma pá de coisas juntos. Eu só queria saber o que aconteceria se deixássemos de existir naquele momento. Como nosso mundo reagiria? As pessoas que se preocupam com a gente. Lembrei na hora da minha mãe, dizendo para nunca andar sem identidade, que se acontece alguma coisa, a gente morre como indigente, e eu estava sem a minha, como sempre. O pagode no bar continuava tocando, indiferente à nossa situação. Escutando as muitas vozes de fregueses que se misturavam com as músicas, entendi tudo, era terror. Eles estavam choqueando a gente. Se fosse para matar, já teriam nos levado para outro lado, um lugar mais específico. Eles não iam deixar os corpos ali, jogados na linha do trem. Também não iam carregar a favela dentro, para tacar fogo ou dar qualquer outro jeito, para sumir com a gente. Além de tudo isso, do outro lado daquele muro fino em que nos encostamos, estavam vários moradores, curtindo um pagode, tomando uma cerveja. Se atirassem na gente, era quase certo da rajada atravessar a parede e atingir um morador. E se eu sabia disso, era impossível que o maluco que transportava a carga não soubesse. Era terror. Não prestei atenção em mais nada do que gritava o bandido. Tinha tomado controle da situação. Minha única preocupação real era de manter o pavor nos olhos, como sinal de respeito. Não era para exibir confiança. Não podia de maneira nenhuma deixar escapar o sorriso de deboche que me vem toda vez que percebo que toda a tensão que se desenrola na minha frente não vai dar em nada. Não demorou para ele dar o grito. Ordem de sumir voados dali. Logo depois disparou uma rajada para o alto, como se desse a largada de uma estranha e desesperada corrida. No instante, estavam todos correndo na maior velocidade em direção à estação de trem, incluindo a mulher grávida que corria pesada, segurando com as mãos a barriga. Não sei como aquelas pernas finas não se quebraram ao impacto com o concreto. Vi meus amigos ganhando cada vez mais distância de mim, que perdi a velocidade, porque estava pensando, um dia ainda escrevo essa história. De julho de 2011. Ainda falta 1 hora para cantar parabéns. Washington sobe e desce o salão. Olha para o relógio. É sempre aquela história. Quando curte um lazer, o ponteiro não tem pena. Em 5 minutos passa um mês. No trabalho que é foda. Tudo se arrasta. Ainda mais com essa larica que não para de crescer. Sem dar muita confiança para ninguém, ele oferece os salgados integrais de mesa em mesa. Aqueles pastéis de ricota nunca foram tão atraentes. Os convidados estavam em outra onda. Depois de comer que nem bicho na primeira hora da festa, eles começaram a recusar tudo, fazendo cara feia antes mesmo de saber o que era. Para piorar, o aniversariante inventou de chorar e não parou nunca mais. Um choro agudo mesmo, irritante, que atravessava o salão enquanto os convidados, pais e funcionários fingiam não escutar. A babá fez que fez. Dançou com os bichinhos da decoração, fez as caretas e as palhaçadas que o menino gosta, nada do abençoado calar a boca. O choro se misturava com a trilha da galinha pintadinha, os barulhos todos na festa, os brinquedos, as conversas. No meio da confusão, cheio de fome, Washington para e respira fundo. Tenta enxergar o fim daquele dia.
Mesmo depois de 3 anos como funcionário da casa de festas, Washington ainda não se acostumou com aquela gente. Aguenta só porque sabe que sem dinheiro no bolso não é porra nenhuma. Era para ser um bagulho rápido, só para garantir um qualquer enquanto ele não passava da idade obrigatória de alistamento militar. Isso já faz 3 anos. O que faltava então para correr atrás de um trabalho responsa? Carteira assinada, Sodexo, Rio Card? Depois de mais uma passada no salão, o Washington voltou para a cozinha. Procurava o relógio quando bateu de frente com a gerente da festa. A bandeja cheia. Você tá oferecendo para todo mundo no salão? Ela perguntou antes mesmo de abocanhar um dos pasteizinhos de ricota. Tô sim, Ângela, tô sim. É que geral já tá cheio, cara. Tu viu como é que foi no começo da festa? Tem que deixar eles respirar agora aí. O Washington respondeu depois de virar os salgados numa vasilha com as outras sobras do dia. Ângela fez uma cara de quem não gostou nada do que ouviu, mas só falou depois de conseguir empurrar o salgadinho goela abaixo. Ah, deixo sim, Washington, deixo muito. Aí o cliente reclama com o pessoal lá de cima e você acha que eles vão cobrar de quem? Fala pra mim. Não, o que eu tô falando é que... Tem que falar nada não, Washington, tem que servir direito. Ou você acha que eu não vi você passando pra cima e pra baixo com essa cara amarrada? Ninguém é obrigado a aguentar mau humor de garçom não, meu filho. Tá estressado? Fica em casa. A gente cansa de falar isso aqui. A pessoa, para trabalhar aqui, tem que estar feliz, animada, com um sorrisão no rosto. A gente aqui trabalha com festa. Eu duvido que você ia querer alguém mal encarado na festa do seu filho. Sabe o que estão pedindo muito no salão? Hambúrguer. Vários convidados já falou comigo. Se botar na pista vai sair legal. Então vamos mandar hambúrguer para esse povo. Bem que estava estranhando que não saía hambúrguer nessa casa. Eu vou marcar aqui então. E aí quando ficar pronto eu levo logo. Opa! Nada disso! Se meteu Francisca, a cozinheira. Leva logo essa bandeja aqui antes que esfrie, que o outro menino saiu e não voltou até agora. Esse foi um trecho do início do livro Via Ápia, de Giovanni Martins. A pergunta que o Google não responde, de Giovanni Martins. Para que servem os morcegos? Me perguntei quando, no meio de uma faxina, encontrei dezenas deles, dormindo atrás de uma pilha de livros. Acho que até aquele dia nunca tinha visto um morcego de tão perto. É um bicho estranho, feio e bonito ao mesmo tempo, frágil, um tanto medonho. Joguei no Google e descobri que os morcegos desempenham um papel fundamental para a saúde dos ecossistemas. Eles são os maiores reflorestadores naturais do planeta, além de predadores de um vasto número de pragas agrícolas e vetores de doenças. Ao fim da informação, respirei aliviada. Valeu a pena todo esforço para afugentá-los, em vez de promover uma pequena chacina. Outras perguntas da mesma ordem surgiram naturalmente. Depois de receber centenas de picadas de mosquitos, quis saber para que serviam esses chupa-sangues. O Google então me contou que os mosquitos são importantes polinizadores, além de servirem de alimentos para pássaros e morcegos. Suas larvas ainda alimentam peixes e sapos. A curiosidade crescia. Logo me interessei pela função de bichos que não fazem parte do meu dia a dia.
através do Google, descobri que predadores como leões, pumas e hienas são responsáveis pelo controle de ecossistemas inteiros. Considerados espécies-chave em várias regiões. Sua extinção significaria um total desequilíbrio em toda a vida ao redor. Li que os elefantes exercem uma forte influência sobre as savanas, pois mantêm árvores e arbustos sob controle, permitindo que pastagens dominem o ambiente. Outra importante jardineira é a girafa. Devido ao pescoço enorme, consegue controlar a vegetação de grandes planícies, alcançando até mesmo as árvores mais altas. O ambiente marítimo também me interessava. Foi nessa que descobri a importância das tartarugas, que são fonte de alimentos para diversos animais. São consumidores de organismos marinhos e servem como substrato para outras espécies. Ou seja, outros seres podem viver sobre as tartarugas, como cracas e algumas plantas. E sobre baleias, tubarões, ouriços. O meu companheiro compartilhava todas essas informações, até chegar um dia da pergunta fundamental. Ele se virou para mim no sofá e perguntou: E os humanos? Para que servem? Para destruir, respondi, forçando um sorriso, tentando trazer alguma leveza à tragédia. Só para checar, joguei no Google a pergunta: para que servem os seres humanos? O pesquisador se confundiu todo. Começou a me dar respostas sobre direitos humanos. Mudando as palavras-chave, encontrei sites que abordavam a influência catastrófica da humanidade nos ecossistemas, mas nada sobre a função específica de nossa espécie na natureza. É engraçado. Em geral, atribuímos no site de busca o mérito pela resposta, quando, na verdade, ele apenas nos encaminha a artigos, matérias, tudo escrito por pessoas, pelo menos até agora. Sendo assim, era impossível encontrar resposta de uma questão da humanidade. Uma resposta para a questão da humanidade. Já que não sabemos até hoje. Pois é. Em função disso, foram criadas as religiões, as filosofias, as obras de arte. Por isso vivemos em crise, nessa constante batalha por significado. Para que servem os humanos? A questão tão antiga, tão fundamental, talvez nunca encontre resposta. Para que servem os humanos? Para que servem os humanos? Para que servem os humanos? Boa noite, meu nome é Marcos Coutinho e eu vou ler a crônica Os Livros e Suas Histórias, de Giovanni Martins. Com outra mudança batendo a porta, mais uma vez me vi diante da missão de encaixotar os livros. Como se não bastasse o esforço físico para empacotar centenas de livros, organizá-los para viajarem em segurança, a tarefa vem repleta de outras camadas.
memória e sensação. Momentos exatos de outros tempos. Era como se através daqueles tantos livros eu pudesse ler minha própria biografia. Talvez isso tenha começado no momento em que caixotei Aladim e a Lâmpada Fantástica, primeiro livro que ganhei aos 6 anos de idade. Tocar naquela capa, ver meu nome completo escrito pela letra da minha irmã, me levou direto aos corredores da Bienal do Livro de 1997. Aquela Bienal onde minha mãe me apresentou algo novo, fantástico. Pude ver todos nós andando fascinados em meio a toda aquela gente, tendas, filas e os livros. Muitos livros por toda parte, mais do que eu poderia imaginar que existissem no mundo. Uma coisa estranha aconteceu quando peguei São Bernardo, de Graciliano Ramos. Na verdade, nem cheguei a pensar na história triste da professora e seu marido abusivo. Só conseguia pensar na contracapa do livro, da primeira vez em que li aquilo. Se trata de um texto em que Graciliano comenta sobre o exercício da escrita. Ele compara o processo com os das lavadeiras alagoanas. A maneira em que, como elas põem de molho, esfregam, torcem e repetem tantas vezes esse mesmo gesto, até julgarem que as roupas estão prontas para pôr no varal. Pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. Lembrei da primeira vez que bati os olhos nessa sentença. E de como de lá para cá, todas as vezes penso nessas palavras. Elas chegam através da voz do próprio Graciliano. O que é bem estranho, pois não me lembro de ter assistido qualquer entrevista ou filme com a presença do escritor. Enfim, chegou a hora de guardar o Dom Casmurro. Impossível não lembrar do dia em que minha irmã chegou com uma coleção de livros de Machado de Assis. Na hora veio a visão do adolescente tímido que sempre fui, metido nos best-sellers que herdava de familiares. E no choque que foi encarar aquela literatura com outro tempo e densidade. Me vi em várias casas relendo Dom Casmurro, em momentos distintos. Mais do que um enredo, eu recordava das versões da minha própria personalidade, mudanças provocadas pelo tempo, novos entendimentos, significados. Pensei que nos próximos meses será lançada uma nova edição de Dom Casmurro, na qual eu escrevi um pós-fácil. Essas tantas voltas em que o mundo sempre dá, às vezes enchem meus olhos de água. 22 caixas lotadas. Foi o resultado do dia de trabalho. Estava cansado ao final e sabia que era muito mais apenas do que reunir aqueles volumes, subir em escadas bambas, bancos de plástico. Liguei para o meu irmão para mostrar os livros encaixotados. Ele sempre me ajudava a carregá-los nas mudanças. Aí, menor, isso é só os livros? Eu disse. É o peso do conhecimento. Ele respondeu revivendo uma das antigas piadas nossas. Só que dessa vez eu não dei apenas uma risada como de costume. Havia encontrado uma nova resposta. Esse é o peso de tantas histórias. Ninguém nasce borboleta, pensou Breno. Depois disse baixinho: a borboleta é um presente do tempo. Lá fora ela, a borboleta, não pensava nada disso. Ocupava-se em voar pela noite, árvore em árvore. Era azul e, sem dúvida, um dia havia sido lagarta. Breno tem 9 anos e é uma criança. A lagarta é como se fosse uma borboleta criança. Mas quando Breno for adulto, virá homem e não borboleta. E homens não voam. O sonho de Breno é voar. Seja como piloto de avião,
o jogador de futebol. Como borboleta, Breno nunca chegou a pensar. Tem 9 anos, mas sabe que é menino e não lagarta. A avó de Breno sempre diz: lagarta queima o dedinho e come planta, mas vira borboleta. Ninguém nasce borboleta. Agora, menino, pense e olha a borboleta na janela. De manhã vi um monte de buraquinhos nas folhas. Explicam a ele, é coisa de lagarta. Os buracos nas acerolas e goiabas eram coisas de passarinhos. Isso ninguém precisou explicar porque ele sempre viu os passarinhos indo picar as frutas. Menos o beija-flor, que só ia picar a água no copo de flor pendurado na goiabeira. Será que a borboleta come? Será que o beija-flor só bebe água? Pensou muito nisso e sentiu fome. Saiu em direção à cozinha. A avó cochilava de frente para a novela das 7. Justamente aquela durante a qual ela mais gostava de cochilar. Na cozinha a janela estava aberta. Era uma janela enorme e dava de frente para o quintal da casa. Algumas vezes Breno ouviu gente falando como era engraçada aquela janela na cozinha. A avó sempre explicava. Antes de cozinha, ali havia um quarto, e por isso a tal janela. Breno achava normal. Desde que tem lembrança, ali é cozinha, e tem janela, e ele adora. Enquanto sua avó faz o almoço, ele olha para o mundo. O azar é daqueles que não tem janela na cozinha. Breno decidiu que a melhor coisa para comer naquele momento era biscoito. Tomara que tenha. Se não tiver, seria muito bom comer uns ovos. Sabe como fazer? É só acender o fogo, apertando o botão, colocar a frigideira em cima do fogo, quebrar o ovo em cima da frigideira e ficar mexendo com o garfo. Agora que já tem 9 anos, nem precisa mais de cadeira para mexer no fogão. Abre a geladeira e tem 3 ovos. Fecha a geladeira. Vai procurar biscoito. Entra uma borboleta na cozinha. Maior e mais bonita que a outra. Parece desesperada, bate nas paredes, uma a uma, até fica presa pela porta encostada. Breno vai até a porta e puxa para que saia. De lá voa direto para o outro lado da cozinha, onde ficam a janela e o fogão. Breno acompanha com o olhar e espera que saia logo pela janela. Em cima do fogão tem uma panela destampada cheia de óleo. Teve batata frita no almoço. A borboleta voa em direção ao fogão. Assim que chega em cima da panela, cai no óleo, como se tivesse sido atraída para lá, igual quando o Breno atrai moedas com seu ímã. Ele correu para ver a borboleta. Ela nadava pelo óleo lentamente. Quis tirá-la de lá, mas nunca colocou a mão no óleo antes. Só queima se estiver com fogo aceso. Tinha quase certeza. Correu até o papel toalha e tirou a borboleta de dentro da panela.
Olhou-a com atenção. Toda coberta de óleo. Todas as partes do corpo do inseto. As asas pingavam óleo pela cozinha. Mas agora tinha certeza. Só queimava se estivesse ligado o fogo. A borboleta se mexia muito. Tratou de colocá-la em cima da janela. Pegou o biscoito e foi para o quarto. Começou a comer. Era de chocolate e era bom. Ainda assim não conseguia esquecer a borboleta nadando no óleo. Seu corpo inteiro afundado no óleo. Logo começou a imaginar como seria se fosse ele. Mergulhado no óleo. Numa panela gigante que cabe criança. Imaginou seu cabelo cheio de óleo, seus olhos, ouvidos, nariz, boca. Comia o biscoito e imaginava. Lambeu o dedo que havia colocado na panela para imaginar melhor seu corpo no óleo. Não gostava de imaginar, mas não conseguia evitar. Era igual cheirar a mão quando está fedendo. Alguma coisa assim. Lambeu e o gosto era péssimo. Muito pior que o gosto do biscoito de chocolate. Lembrou da sua avó que dizia que o pozinho da borboleta, se batesse no olho, deixava cego. Ficou com medo de passar mal. O dedo que lambeu, além de óleo, devia ter o tal pozinho. Correu até a cozinha para ver a borboleta. Estava dura, morta. Teve pena e quis enterrar. Decidiu que a borboleta seria o seu bicho preferido, caso não passasse mal. Precisava avisar a avó para não fritar mais batatas fritas naquela panela. Enquanto não amanhecia, deixaria a borboleta na janela da cozinha. No caminho de volta para o quarto, viu que a avó ainda cochilava. Deitou na cama, sua cabeça realizou os últimos mergulhos no óleo, começou a pensar apenas em não passar mal por conta do pozinho da borboleta. Em quem nasce borboleta? Sentiu medo e uns troços no estômago, se apavorou achando que em consequência do pozinho que cega quando caiu no olho, e depois dormiu. Boa noite, eu sou Márcio Januário e vou ler uma crônica que foi escrita durante a pandemia. O nome é Namastê no dos outros é refresco. Precisamos falar sobre os vegânicos, população que avança silenciosa pelos interiores do Brasil, cheios de flor de lótus, namastês e boas intenções. É importante não os confundir com os veganos, pois ser vegânico não tem nada a ver com dieta alimentícia. É um estilo de vida. Eles chegam num lugar paradisíaco, longe dos grandes centros urbanos, compram um terreno a preço de banana, procuram mão de obra barata para construir suas casas e estabelecimentos como pousadas, restaurantes naturais, salas de yoga. Quando menos se espera, estão por todos os lados. Vegânico atrai vegânico. Eles logo se organizam, criam o seu gueto. Se fosse só fugir da cidade, aplaudir o pôr do sol, estava tudo bem. Mas os vegânicos têm sempre essa mania de querer ajudar a comunidade local. Para isso,
Eles dão algum curso para as criancinhas, mesmo sem ter a formação adequada. Compram lotes e mais lotes de terra dos pais e colocam os filhos mais velhos para fazerem o trabalho braçal. Todo mundo sai ganhando. Um grande amigo meu foi testemunha da veganização de um lugar. Quando nos encontrávamos e ele contava do processo, era tudo tão caricato que eu não conseguia acreditar e me acabava de tanto dar risada. Pensava que ele, sempre muito irônico, engraçado, exagerava em suas histórias. Foi preciso ver com os meus próprios olhos. 2 vegânicos conversavam sobre o último fim de semana. Com o feriado, a praia da cidade, que tem a população nativa de não mais de 300 habitantes, ficou lotada. Eles comentavam preocupadíssimos. Os leitores, mais inocentes, podem achar que temiam a disseminação do novo coronavírus por conta da aglomeração de pessoas, mas não se enganem. Eles nem acreditavam nesses vírus. Eles fazem reiki, comem orgânicos, são donos de carro 4x4 que pode levá-los ao respirador mais próximo, em último caso. Eles estavam preocupados com a farofa, com a favelização do Pico. Se fosse turista legal, desse que vai ficar numa pousada e deixar um dinheiro para a comunidade, estava bom, o vegânico desabafava. Esses que estavam aí é tudo porco, deixa um monte de lixo na praia, o outro respondia. Sem considerar a produção de lixo nas novas construções num lugar sem a menor estrutura. Meu amigo não se aguentou e falou que prefere a praia cheia pelo pessoal local do que pelos namastês. Por uma questão de energia mesmo. O vegânico, dono de um estabelecimento com nome indiano, professor de yoga, disse que, como empresário, tem sempre que ver a questão econômica antes desses lances de energia. Ainda tentamos encerrar o assunto, mas ele queria deixar bem claro que não era racista. E então falou que o problema era que as pessoas traziam a poluição sonora com suas caixas de som, poluição visual com seus corpos e de cheiro com seus perfumes baratos. Ouvindo isso, começamos a falar mal de todos esses herdeiros que vêm para cá ajudar a comunidade. Ficaram sentidos. Não era certo generalizar, julgar as pessoas por sua classe social. Citaram até o dono da Amazon para mostrar que nem todo bilionário é herdeiro, que a maior parte trabalhou duro para chegar aonde está. Esses são os vegânicos. A caricatura da caricatura. Ao mesmo tempo, tão perigosos que não consigo dar risada. Salve, salve, meus queridos, tudo bem? Vou ler o trecho de um livro que eu gosto muito, de um autor que eu também gosto muito. Acho que vocês conhecem o autor, né? Rio, 3 de agosto de 2011. Dona Marli estava inquieta, indignada mesmo. Ele fingiu que não viu e passou batido para o quarto. O amigo no chat tinha acabado de mandar mensagem avisando que iam queimar um na casa do Moderninho. Washington botou um casaco e partiu na direção dos amigos. Quando voltou na sala, viu que a mãe continuava do mesmo jeito, parada de frente para a televisão desligada. Que história é essa de empréstimo, mãe? Aconteceu alguma coisa? Ele também sentou no sofá. Eu não vou pagar aluguel a minha vida toda não, meu filho. Não mesmo. Daqui a pouco eu fico velha, não posso mais trabalhar. Vou fazer o quê? Preciso garantir logo um canto para mim. O fato de a mãe ter começado a trabalhar antes dos 10 anos de idade e mesmo assim não ter uma casa própria sempre deixava o Washington cheio de ódio desse mundo. E a parada do dinheiro lá, fluiu então? Foi para análise. Agora é esperar. Dona Marli respondeu levantando as mãos para o céu. Tá ligado. Mas o juro desse bagulho não é muito salgado, não? Se não atrasar, parece que é tranquilo até. Pelo menos estou pagando alguma coisa que no final vai ser minha. Se acontece alguma coisa comigo amanhã ou depois, posso deixar para vocês.
Dinheiro de aluguel não volta pra gente nunca. Eu tô cansada dessa merda. Dona Marli parecia outra pessoa desabafando sobre aquilo. Muito mais frágil do que os filhos se acostumaram a ver. O Washington queria falar para a mãe ficar tranquila, queria arrumar logo um trabalho maneiro, que eles iam se levantar. Estava ligado que essas palavras iam deixar a mãe feliz e até orgulhosa, mas não conseguia dizer, porque não conseguia acreditar. Eles ficaram em silêncio por um tempo. Aí vou ver com o Valdir se ele me vende aqui mesmo. A gente está acostumado, não precisa fazer mudança, né? Acho que o Valdir não vende não, mãe. O cara é dono do prédio todo, vai se desfazer de um imóvel aqui dentro, por quê? Dinheiro. Com dinheiro na mão, acho que vende. Se não quiser também, é só procurar outro lugar. Eu não sou planta nem nada para criar raiz. Casa com 2 quartos aqui no morro tá difícil. Se pá, vai achar só lá na rua 4. Mas acho que o pessoal dos prédios ainda não pode vender não. O Washington queria incentivar a mãe. Mas tudo o que vinha na cabeça era dificuldade para executar aquele plano. Qualquer coisa eu já vi que tem uns prédios novos ali na freguesia, ali para os lados do Itaiangá. É um pouco mais longe do trabalho, mas é tranquilo, uns apartamentos bons. Qual foi, mãe? Vamos querer morar lá na área dos milícia agora? Você tá com 22 anos na cara, Washington. Já passou da hora de acabar com essas tuas graças, falando igual um marginal. Tu tem disposição para se envolver na parada? Então para que ficar se fazendo? Qual é a graça? Fala para mim. Eu na tua idade já tinha você e estava esperando o teu irmão. Você sabe o que é isso? Então acorda pra vida. Só tô falando que morar lá com os milícias é foda. O Washington tentava achar um jeito de a mãe não ficar ainda mais bolada com aquela conversa. A gente, mãe, o Wesley e eu, não tem jeito, a gente é maconheiro. A gente gosta de fumar maconha, a gente vai fumar maconha em qualquer lugar. Como é que vai morar para aquele lado desse jeito? Os caras é ruim. Se você não quiser ir para lá, meu filho, é contigo mesmo. Aluga uma casa aqui, faz o que quiser da tua vida. Pronto. A minha parte eu já fiz. Vocês estão tudo criado, graças a Deus. Se for para continuar comigo, a partir de agora é para somar, entendeu? Vocês não têm mais idade, nem tamanho para me puxar para baixo, não. Tudo bem feito. Já trabalhei a vida toda igual uma filha da puta para sustentar você e seu irmão. Agora, ou vocês me ajudam a levar esse barco, ou pula fora de uma vez. Fim de papo. O Washington estava na intenção de pedir R$1 para comprar um varejo, mas perdeu a coragem. Dona Marli levantou-se do sofá e foi para o quarto. Pelo tempo, o baseado que rolou lá no Moderninho já estava na mente da rapaziada. O Washington ligou a televisão de cara quente. Com mais raiva de não ter sido capaz de dar uma moral para sua coroa do que por ter desperdiçado a chance de fumar um baseado. Chegou a pensar várias vezes em levantar para pedir desculpa, mas parecia pregado naquele sofá. Depois de 20 minutos pulando de um canal para o outro, sem prestar atenção em nada, ele viu Dona Marli voltar do quarto com uma nota de R$5 na mão. Toma. Já não chovia mais lá fora. O Washington pegou o dinheiro, deu um beijo na coroa e saiu. É isso, meus queridos. Forte abraço, grande beijo. Isso aqui é pra você e pra toda a CIA, tá? Rolezinho. Um abraço pra todo mundo aí. Acordei e tava ligado o maçarico, sem neurose. Não era nem 9 da manhã e minha caxanga parecia que tava derretendo. Não dava nem mais pra ver as infiltrações na sala, tava tudo seco. Só ficou as manchas, a santa, a pistola e o dinossauro. Já tava dado que o dia ia ser daqueles que tu anda na rua e vê o céu tudo embaçado, tudo se mexendo que nem alucinação. Pra tu ter uma ideia, até o vento que vinha do ventilador era quente, que nem o bafo do capeta. Tinha 2 contos em cima da mesa que minha coroa deixou pro pão. Arrumasse mais R$1,80, já garantia pelo menos uma passagem. Só precisava meter o calote na ida, que é mais tranquilo. Foda é que já tinha revirado a casa toda antes de dormir, catando moedas pra comprar um varejo. Bagulho é investir os 2 contos no pão, divulgar o café e partir pra praia de barriga forrada. O que não dava era pra ficar fritando dentro de casa. Calote pra nós é lixo, né? Tu tá ligado? O desenrolo é forte. Passei na casa do Vitinho, depois nós ganhou pra caxanga do Pocatelha. Daí, partimos pra treta do Tico e do Teco.
Até então tava geral na mesma meta, duro, sem maconha e querendo curtir uma praia. A salvação foi que o Teco tinha virado a noite dando uma moral pros amigos na Indola. Aí ganhou uns baseados, uns farelo que sobrou do quilo, arrumou até uma cápsula. O caô era que ele queria ficar morgado em casa ao invés de partir com nós. Teco é malucão, sabe? Teco é maluco. Até parece que ia conseguir dormir com aquela lua dentro de casa. Geral falou na praia que ele ia ficar tranquilão. Pô, Teco, tu vai ficar tranquilão, pô. Só palmeando as novinhas, dando uns mergulhos pra refrescar a carcaça. Quando chegasse em casa, ia tá morgadão, dormir que nem criança. Ele disse que deixava um baseado com nós, mas que ia marcar em casa mesmo. Sorte foi que o Vitinho conseguiu instigar ele e dar uns belengos pra aplicar na atividade. Acho que era isso mesmo que ele queria. Um parceiro pra meter o nariz com ele, sabe? Pra não ficar sozinho na onda. Oprimido. Esses moleques gostam muito, sabe? Papo reto. Nunca vi. 10 da manhã. Um sol da porra. E eles metendo na areba? Pô. Eu nunca cheguei. Lembro de quando meu irmão chegou do trabalho, boladão. Me chamou pra queimar um com ele. Vou terminar não. Quer saber mais? Tem que ler o livro. Valeu, rapaziada. Beijo. Chegaram na praia? Boa noite, meu povo. Meu nome é Lindaci Menezes e estou aqui para ler o conto do Giovanni Martins. Esse moleque que já foi lá na minha casa, comeu da minha comida, deitou no meu sofá, ficou bagunçando ele e outro garoto, sabe? Que agora estão tudo importante. Mas eu tô aqui para contar, para ler esse teu conto. O Cego. Seu Matias nasceu cego. Nunca viu mar, armas ou mulher de biquíni. Mesmo assim, vive sua vida. Anda por todos os lados, como se vivesse num mundo feito para gente como ele. Gente que não vê, mas escuta, cheira, toca, sente e fala. E no seu caso, fala muito bem. Seu Matias tem como emprego tocar o coração de pessoas nos ônibus. Para chegar até seu objetivo, joga com o passageiro um jogo de palavras e sons angustiantes. A voz que se mistura com o barulho da cidade. O som das moedas chacoalhando no copo de guaravita. A bengala de alumínio batendo sempre para a esquerda e depois para a direita, no chão do coletivo. Tudo depende de como se desenrola o dia de seus possíveis patrocinadores. Se é começo ou fim de mês. Se estão expostos ou sensível a sensibilidades, ou armados contra o que vem de fora. No entanto, mesmo com tudo isso que se deve, por em conta, consegue faturar uma quantia razoável em dinheiro. Toda semana, trabalhando um dia sim, outro não. Página 85, livro O Sol na Cabeça, de Giovanni Martins. E agora com vocês tem uma pessoa especial para ler para vocês também. Ler para vocês. Desculpa, que a mulher aqui é meio atrapalhada, mas deu para entender.
Beijos. Agora, outra pessoa especial, porque eu também sou especial na vida desses meninos, tá? Eu não estou falando de um, não, estou falando de dois. Só que não vou falar o nome do outro agora. Mas depois vocês sabem quem é. Então, essa pessoa super especial na vida desse Giovanni Martins, ela também escolheu o mesmo conto que eu. Ou não sei se foi eu que escolhi o mesmo conto que ela. E agora, chegue mais, minha linda, vamos ler juntas? Tá. É nóis. Beijo. Edmara, sou mãe do Giovanni Martins, autor do livro Sol na Cabeça, e vou ler um trecho do Conto do Cego. Seu Matias nasceu cego, nunca viu mar, armas ou mulheres de biquíni. Mesmo assim, vivia sua vida andando por todos os lados, como se vivesse num mundo feito para gente como ele. Gente que não vê, mas escuta, cheira, toca, sente e fala. Olá, meu nome é Bruna Martins. Vou ler um trecho do livro Viápia, Rio, 8 de janeiro de 2002. Depois de 1 hora, eles fizeram um intervalo. Faltava só passar o preto. Com a perna inchada e a pele avermelhada, era difícil prever o resultado final. Cabelinho aproveitou a pausa para divulgar mais um beck, tão grande quanto o anterior. Douglas olhava para o desenho que tomava forma na perna e tentava acreditar que no final ia dar tudo certo. Te mandar o papo, o bagulho dói mesmo. Quem falar que não, tá mentindo. Mas papo reto, prefiro estar aqui do que lá no meu setor. Tá ossada. Te falei esse bagulho? Minha irmã tá grávida, quase parindo. Pegou a visão? Aí tranquilo. Foi passar uns dias lá em casa e pá, pra gente dar uma força, aquelas coisas. Porra. Tem que ver, mané. Tudo que ela pede pra mim. Se quer um copo d'água, é Luciano. Se tá com fome, é Luciano. Qual é, neguinho? Às vezes ela me chama pra trocar de canal pra ela na televisão. O dedo tá inchado, tá ligado? Que o dedo tá inchado, tá ligado? Porra, 1 semana já nisso. Aí tranquilo, né, família? Tem que dar essa moral mesmo. Mas pega a visão. Outro dia, a gente voltando usando lá, quando pegamos o beco ali pra subir, ela olha pro chão e fala, ih, R$20. Se abaixa e pega. Porra, eu fiquei como? Boladão, neguinho. Porra. Mandei pra ela, qual foi? Por que tu não me chamou pra pegar, caralho? Douglas riu sem muita empolgação. Porque, na verdade, nem prestou atenção em nada. Naquela hora, ele olhava pro desenho, pra perna inchada, imaginava a tinta preta rasgando a pele pra fechar o que faltava. Olhava ainda mais longe, na repercussão da tatuagem na área. Com todo mundo reconhecendo que o traço ficou preciso e que as linhas ficaram retas. Ah lá, vamos olhar o tio GG lá. Vai lá, dá um beijo. E aí, tá achando maneira a tatuagem? Cabelinho deu mais uma olhada na perna. Eu confio em tudo, neguinho. Ah lá, manda um beijo pro tio GG. Manda um beijo. Manda um beijo. Manda, Caleb. Gostado. E eu quero agradecer a atenção de vocês. Agradecer também a todos os funcionários do Midrash que trabalham com a gente sempre ali nas aulas online, com as apresentações ao vivo e hoje aqui também. Então é uma alegria estar aqui. Essa turma é maravilhosa, eu fico muito feliz com esse trabalho e quero desejar a todos vocês boas festas e um ano novo maravilhoso. Com certeza a gente vai estar avançando, trabalhando cada vez mais pela arte e para transformar esse mundo num lugar melhor para todos nós. Tudo de bom para vocês. Beijos.